Bom, lá em Lucas 15, a partir do verso 11, Jesus começa a contar sobre uma parábola do filho pródigo, tá? E nos versos 11 e 12, ele já contextualiza sobre o que está acontecendo. Então, um homem, um pai de família, tinha 2 filhos. Então, como Jesus está falando por parábolas, tudo isso são símbolos espirituais, ou seja, o pai de família é Deus. E o filho mais novo, porque ele tinha 2, o filho mais novo somos eu e você. E a partir do verso 13, então, antes, ele pede a herança para o pai dele, ele chega para o pai dele, pede o que ele tinha direito, por quê? Porque ele estava insatisfeito de estar naquela casa, isso a gente vai confirmar depois. Ele não estava gostando da vida que ele estava levando. O alimento que lhe era proporcionado não estava sendo suficiente. Ele estava com o foco no mundo, ele queria o alimento do mundo. E por isso ele chega para o pai e pede a herança. E assim, no verso 13, diz o seguinte: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Bom, então aqui a gente já sabe o que acontece. E a Ellen White diz, você liga lá para mim, e um dos livros dela, chamado Parábolas de Jesus, diz o seguinte: o filho mais novo cansara-se das restrições da casa paterna. Ou seja, muitas vezes nós, como filhos mais novos, nos cansamos daquilo que Deus tem falado para a gente. E o que o diabo faz a gente pensar? Pensou que a sua liberdade era reprimida. O diabo lançou que a liberdade da casa do pai era uma prisão. O amor e cuidado do pai foram mal interpretados e determinou seguir os ditames de sua própria inclinação. Então, não suficiente por estar cansado das restrições, daquilo que ele passava, porque se o pai de família é Deus e o filho mais novo é a igreja passa por provações, restrições, a abnegação do eu, e ele cansou disso. Ele chegou para o pai e falou que queria ir embora, porque o diabo lançou na mente dele que a casa do pai era uma prisão, sendo que na realidade a casa do pai é a própria liberdade. E aí, como a gente leu no verso 13, ele vai, em poucos dias ele já arruma tudo, porque ele queria muito sair de lá. Ele arruma tudo e sai e vai para o mundo, para onde ele sempre quis ir. E ali ele desperdiça tudo. E numa Bíblia com a tradução chamada A Mensagem, citam 2 características muito importantes desse jovem, que é indisciplinado, ou seja, aquele que não se submete à disciplina, rebelde, e ele também era esbanjador, ou seja, o gasto exagerado do dinheiro. Nesse caso, a gente entende como dinheiro físico, mas para mim e para você pode ser o tempo, o gasto exagerado do tempo em coisas que não edificam. E isso também se encaixa como esbanjar do tempo. Então, ele vai para o mundo, experimenta uma vida completamente desregrada, uma vida que ele dizia ser liberta, e ele passa por uma grande humilhação. E no verso 14 diz: E havendo ele gastado tudo, porque ele era esbanjador, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então o que acontece? Porque ele não passou pelo tratamento na casa do pai, ele não foi tratado em áreas que deveriam ser tratadas, o que ele fez? Ele foi para o mundo, além de desobedecer isso, porque não era para ele ir para o mundo. Em nenhum momento o pai obrigou ele a ficar na casa. Em nenhum momento o pai de família nos obriga a ficar na casa, a ficar no caminho certo. Ele insiste com a gente, só que se a gente vai fazer ou não, o passo é meu e seu. Ele não vai nos obrigar a fazer. Ele vai para o mundo, gasta tudo quanto tinha, não tem recursos para se sustentar, e naquele caso, a terra é atingida por uma grande fome, e ele não tem saída. E a única saída que ele encontra é apacentar, cuidar de animais impuros, de animais sujos, e assim ele vai. E naquele momento a ficha dele começa a cair sobre o que ele estava fazendo na realidade, sobre o que ele estava perdendo por estar no mundo e não na casa do pai. E a gente pode não fazer isso literalmente, de sair da igreja, mas no nosso interior pode haver essa saída da casa de Deus, dos caminhos de Deus. Então ele vai e começa a apacentar esses animais impuros. E no verso 17, é o nosso versículo chave de hoje, porque diz o seguinte: E caindo em si, ou seja, quando a ficha dele caiu, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então, cada vez que a gente lê
algo, Deus ministra de uma maneira diferente. E quando eu li isso, o que Deus ministrou foi o seguinte: ele mesmo falou que os trabalhadores da casa do pai dele tinham pão em abundância. Eles tinham uma alimentação muito rica. E espiritualmente, pão, alimento, significa palavras. Imagine o filho do dono da casa. Quanto alimento ele não devia ter? Só que o que acontece com a gente, o que acontecia com ele? Aliás, além do foco dele estar no mundo, ele estava fraco na fé. Ele estava fraco porque ele estava rodeado de alimentos. Só que ele não comia aquilo, ou muitas vezes comia parcialmente, uma obediência parcial. Então, ele estava no melhor lugar do mundo, na casa do pai, na presença do pai. Só que, apesar dele estar rodeado de uma alimentação rica, em que um alimento completava o outro, ele não comia, ou simplesmente selecionava o que ele queria comer. E aí entra o que Deus falou comigo, porque ele me deu essa palavra através de uma música, e a música chamava Filho. E quando eu fui ouvir, o cantor estava falando sobre voltar para a presença do Pai. E aí Deus começou a ministrar isso comigo. Só que naquele momento eu não tinha entendido realmente o porquê que Deus tinha me dado aquela palavra. Eu achei legal de desenvolver, vou desenvolver. E aí Deus começou a ministrar comigo o seguinte: eu estava sendo esse filho, não no sentido de sair da igreja literalmente, só que o meu foco estava no mundo. Apesar de eu estar rodeado de palavras, de vídeos para eu assistir, a pastora posta constantemente naquele grupo do Telegram pregações, fatos, revelações, e o que eu fazia? Eu simplesmente olhava. Ah, bacana, e agora? Eu não fazia nada, porque eu estava interessado nas coisas do mundo, eu estava interessado nas coisas que agradavam a minha carne. Então, o que eu fazia? Ela postava, aquilo eu não gostava de assistir, tem 2 horas, não vou assistir, não quero. E o que eu fazia? Não, vou assistir um dos meus vídeos, os vídeos aleatórios, que não vão me edificar em nada, lá no YouTube. E eu passava praticamente minha tarde inteira, porque eu fui olhar no meu celular a minha média diária de eu usar o celular de tempo de uso. E deu aproximadamente 5 horas. Ou seja, da 1 até as 5, se eu juntar tudo, eu perdi uma tarde inteira, enquanto eu poderia ter assistido várias e várias coisas que Deus me pediu para assistir. Eu cheguei até ponto de buscar vídeos de fora, aleatórios, e músicas de fora. Não músicas que falam palavrões, funk, etc. Mas músicas que não exaltam o nome de Deus. Músicas que, ao meu ver, não tinham nenhum problema. Deus, ele me incomodava. Eu chegava aqui na quinta-feira para a reunião de louvor, Deus me incomodava quanto a isso, e eu simplesmente, não, isso me agrada, não tem problema eu ouvir de vez em quando, e continuava. Só que chegou num tempo em que Deus falou, começou a me incomodar mais e mais. Então, Deus me incomodava, o diabo me cegou totalmente, eu senti o incômodo. Porque quando a gente está no pecado, ele vai nos incomodar. Só que eu ignorava. Eu continuava ouvindo. Porque o que era para eu ouvir de vez em quando, o diabo aumentou. E o que era para eu ouvir só na academia, o diabo aumentou também. Então, aquilo começou a me prejudicar, começou a me enfraquecer. Até que chegou ao ponto em que eu não tinha interesse nas músicas de Deus, eu ouvia só para falar assim, não, eu também ouço música gospel. Ou eu vou assistir também porque eu tenho que assistir. E Deus não quer isso. Deus quer um serviço por amor, um serviço santo para Ele. E assim, eu estava fazendo como filho pródigo. Apesar de estar rodeado de alimentos, eu estava fraco, eu estava magro. Por quê? Eu não comia. Eu selecionava aquilo que eu queria ouvir. A pastora pregou sobre aflição de alma. E o que eu fiz? Não vou afligir minha alma, eu vou continuar vendo o que eu quero ver. Não vou ficar 24 horas vendo coisas que Deus me pede, porque não me agrada. Eu vou assistir aquilo que eu quero, aquilo que me agrada. Apesar de eu guardar o sábado, eu selecionei que eu guardo o sábado, mas eu também selecionei que eu não quero participar da aflição de alma. E Deus começou a me incomodar mais e mais quanto a isso. E aí, a gente pode fazer um paralelo muito interessante com o povo do Egito. Porque o filho pródigo, ele estava numa alimentação muito rica, onde um alimento completava o outro, e se ele comesse só uma parte do alimento, não ia fazer efeito nenhum, porque da mesma forma é com a gente. Se a gente come só fruta, vai estar faltando outros nutrientes, e a gente vai ficando cada vez mais fraco, e disponível, vulnerável, para quê? Para o ataque de vírus, doenças, enfim. E aí, na vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente só se alimenta de um tanto do prato que Deus nos deu, a gente vai ficar fraco e vulnerável para a ação do diabo, porque isso se chama obediência parcial. Uma obediência parcial não é uma obediência, é uma desobediência. E aí o povo do Egito fez isso. A gente não vai aprofundar muito nisso, só que
Assim como o filho pródigo não estava satisfeito com o que eles estavam passando, com o alimento que lhe era oferecido, o povo do Egito também fez isso, os israelitas. Eles estavam no deserto, Deus tinha libertado eles de um lugar totalmente horrível, de uma escravidão, e eles não gostaram daquilo, eles não gostaram das circunstâncias em que eles estavam passando. E ali no meio do deserto, o Deus mandava literalmente o pão que caía do céu, assim como ele manda quarta, sábado e até de dia de semana para a gente. Então o que eles fizeram? Vamos abrir lá em Números, capítulo 11, no verso 4. Números, capítulo 11, verso 4. Diz o seguinte: e o vulgo, ou seja, aquela mistura de gente que estavam com eles, porque do Egito não saíram somente os israelitas, tinham egípcios misturados com eles. E aí, esse povo, essa mistura de gente que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então aqui já começa o seguinte: não, eu não estou satisfeito com o que eu estou vivendo aqui, e eu estou com vontade de outras coisas, não o que Deus preparou. E no verso 5 diz: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros e das cebolas e dos alhos, enfim. Eles começam a citar aqui o que eles tinham saudade do Egito. Só que, da mesma forma que aconteceu com eles, aconteceu comigo. O diabo cegou tanto o entendimento deles, que eles eram escravos. Onde é que escravos teriam tanta quantidade de alimento quanto essas? Sendo que, na realidade, a alimentação deles era muito escassa. Só que o quê? Não está suficiente o que eu estou passando aqui, não está me agradando, eu vou focar na onde eu queria estar, lá no Egito. E assim eles fizeram, e assim eles murmuraram contra Deus, e o que aconteceu, que a gente já sabe, não entraram na terra prometida, simples assim. E a Ellen White diz o seguinte: que quadro nos é apresentado da condição do pecador? Embora envolto pelas bênçãos, ou seja, embora caindo no pão do céu dia após dia, do amor de Deus, nada há que o pecador, inclinado à satisfação própria e aos prazeres pecaminosos, ou seja, embora ao redor da gente tenha muitas bênçãos, não tem nada que o pecador, apoiado em seu próprio entendimento, mais deseje do que a separação de Deus. E foi o que eu estava fazendo. Eu estava me separando de Deus por motivos bobos, por motivos tolos, que sempre estiveram ao meu redor e que eu dei permissão para o diabo. Porque o filho pródigo deu a escolha, ele escolheu. Ele falou: não, eu vou fazer isso, eu quero ir para o mundo. E eu fiz isso. Eu falei: não, eu quero também praticar o que o mundo pratica. E assim eu estava me afastando de Deus. Então, irmãos, vamos voltar lá para Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Agora nós vamos ler o verso 20. Bom, então depois de o filho mais novo ter a ficha caída, a ficha dele caiu, ele reconheceu que ele estava perdendo no mundo, e aí ele tem uma atitude que Deus espera da gente. Então aqui, assim como o pai dele não obrigou ele a ficar na casa, ele também não foi buscar o filho. Ele também permitiu que o filho passasse o que ele queria passar, para que ele visse o que é uma vida sem Deus, para que depois ele desse o passo. E no verso 20, ele fez exatamente o que ele tinha que fazer. E levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então aqui, ele se levanta da posição onde ele está, ele se levanta da lamentação dele,
e corre direto para o pai de novo. Sai do caminho em que ele estava, caminho errado, e vai para o caminho certo. Ele teve uma atitude que até então é simples da gente fazer, só que a gente não quer, porque dói, porque é difícil. E aí, algo muito interessante também é que quando ele chega para o pai, quando o pai vê ele, o pai ele não despreza ele. Por que que ele não despreza? Porque ele se humilhou na presença do pai, de Deus. A gente tem que se humilhar. E ele chegou para o pai dele e falou: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu e não sou digno nem de ser chamado seu filho. E o que que a gente faz muitas vezes? O que que eu fazia? Não, filho, eu estou te incomodando quanto às músicas que você está ouvindo. Não, mas assim tá bom, então deixa quieto, eu sou melhor, eu consigo. E Deus não quer isso. O filho pródigo chegou: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, e eu não sou digno de ser chamado seu filho, eu posso ser seu servo. Porque ele reconheceu o que ele estava fazendo, ele viu o que ele passou, ele viu que ele agrediu a santidade que ele estava fazendo, que ele estava progredindo na casa do pai, e ele largou tudo. Só que a humildade que foi gerada dentro dele fez com que ele voltasse para o pai e o pai aceitasse ele de volta. E eu também sou muito orgulhoso. Deus ainda está me tratando nisso, porque uma pessoa orgulhosa, ela não quer passar por tudo que Deus está pedindo para ela. Então Deus pede: largue essas músicas, largue os vídeos que você está vendo, e ela não quer, ela não gosta disso. Isso se chama orgulho. Deus, por mais que ele me cutucasse, por mais que ele insistisse, eu desprezava. Eu tacava o prato para longe. Eu não queria aquilo, porque aquilo me fazia bem à minha carne, fazia bem à minha carne. Porque o diabo me cegou, porque o diabo lançou isso para mim. Então, o filho pródigo volta para casa e o pai vê uma humildade, um arrependimento no coração dele. E o que que ele faz? Ele aceita o filho de volta. Ele aceita, ele pede para que troque as vestes sujas que estavam nele, colocasse sandálias novas nele, anel no dedo, ou seja, ele foi restituído novamente, porque ele se arrependeu. Então a gente sempre vai falar de arrependimento enquanto Deus permitir. Então, enquanto a igreja não se arrepender, enquanto eu não me arrepender, Deus vai continuar insistindo até quando Ele quiser. Por isso que Deus está falando mais uma vez. Só que hoje tem uma urgência muito maior. Hoje Deus está insistindo muito mais com a gente, porque os dias estão passando muito rápido. Já é sábado de novo, parece que a gente estava aqui na igreja ontem. E Deus está falando com a gente mais uma vez. Não é tempo de se arriscar, sair dos caminhos de Deus, para quando der um clique para a gente voltar, não dá mais tempo. Hoje, Deus está falando para a gente voltar para casa. Hoje, Ele está dando essa oportunidade. E não adianta a gente: tá bom, eu vou, com orgulho, não querendo ir. Deus não vai aceitar. Ele quer moldar isso. Ele vai permitir que a gente chegue a Ele, para que a gente seja moldado. Ele não aceita a gente com os nossos pecados. Ele aceita para que a gente seja moldado, para que a gente seja curado, como diz aquela música que nós vamos cantar hoje: vem do jeito que você está, que eu vou te curar, eu vou moldar você, mas você vai precisar querer, você vai precisar vir à minha presença, assim como aquele filho fez. E a Ellen White continua dizendo o seguinte: que segurança da voluntariedade de Deus em receber o pecador arrependido. Escolheste, caro leitor, teu próprio caminho. Aqui ela deixa de falar sobre o filho pródigo e começa a falar com a gente. Vagaste longe de Deus, seus caminhos estão longe do Pai. Aspiraste desfrutar os frutos da transgressão, só para vê-los desfazerem-se em cinzas nos lábios. Ou seja, vocês planejaram viver o pecado só por um momento, porque isso vai se desfazer no final dos tempos. Agora, aquela voz que te falou longamente ao coração, assim como Deus estava falando comigo: olha, largue o que você está fazendo de errado e corra para mim. Essa voz, para a qual não atentaste, chega-te clara e distinta. Vamos abrir lá em Miqueias, capítulo 2, o verso 10. Miqueias, capítulo 2, o verso 10. Então, o que Deus fala para a gente agora? Ele vai nos aceitar do jeito que a gente está, para que nós sejamos moldados de acordo com o padrão dele, não do nosso. E ele
Vendo isso, ele fala para cada um de nós hoje, lá em Miqueias, capítulo 2, verso 10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Levanta e anda, porque vocês não podem ficar parados aqui. Aqui é a morte. Vocês têm que levantar e andar. Por causa da corrupção que destrói. Sim, que destrói grandemente. Ou seja, se ficarmos parados aonde estamos, cuidando de animais impuros, a corrupção vai nos destruir grandemente. Os nossos pecados em que estamos afundados vão nos destruir grandemente. Então Deus fala, levanta e anda, não é aqui que vocês têm que parar, é lá no céu que vocês vão concluir a santificação. Não é sentado aí se lamentando, é levantar e andar. Volta ao lar do Pai, ele te convida dizendo, agora a gente vai lá para Isaías, capítulo 44, verso 22. Então, o convite de Deus para a gente nessa manhã é o seguinte, Isaías 44, 22. Diz o seguinte, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Aqui está a prova de que Deus vai nos moldar. Ele quer perdoar o nosso pecado. Ele quer nos aceitar de volta. Só que o passo é nosso. O direito de voltar Ele nos deu. Ele não criou um exército de robôs para a gente escolher, para a gente não escolher e Ele ordenar tudo. Ele nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolher o bem. Porque a gente já tem um pêndulo para o mal. Ele nos deu o direito de escolher o que é certo. Então Ele fala, volta para mim. Volta, porque eu vou desaparecer com seus pecados se você permitir. Eu vou te moldar, eu vou te refazer de novo para o meu reino. E para finalizar, lá em Isaías 55, não precisa abrir, o que o Senhor diz? O que Isaías diz, né? Diz o seguinte, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, vai chegar um tempo em que não vai ter esse privilégio de buscar o Senhor, onde, de acordo com as escolhas, nós vamos ter selado o nosso destino. De acordo com a nossa vontade, a gente vai ver, Deus vai ver pra gente, vai olhar pra gente e vai falar, não, esse aqui quis ser moldado, esse merece o reino, só que esse aqui desprezou o alimento, apesar de estar rodeado de tantas bênçãos, de tantos alimentos, desprezou, não é digno de entrar no reino, não foi moldado, continua indisciplinado e esbanjador, e eu não quero pessoas assim no meu reino. Só que hoje ele fala pra gente o seguinte, continuando lá em Isaías, diz pra gente, pro ímpio, deixar o seu caminho, e o homem maligno, os seus pensamentos. O ímpio está no caminho errado, e ele fala, tire isso, saia desse caminho, volte para o caminho correto, para o caminho que vai te tratar, para o caminho estreito. Por quê? E se converta ao Senhor, porque assim Ele vai se compadecer da gente. E uma conversão significa uma mudança de costumes, que foi o que aquele filho fez. Ele mudou completamente os hábitos, os costumes dele. Ele saiu da casa do pai orgulhoso, ele saiu da casa do pai com o foco no mundo, mas ele voltou humilde e com o foco no pai, com o foco no que realmente importava. Ele não somente olhava o prato cheio de alimento, porque a gente olhar não traz benefício nenhum, não faz efeito. Só que ele comia isso. E o comer para a gente é praticar, é ouvir, colocar em prática e permanecer na prática. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então Deus fala para a gente, eu quero resgatar vocês. E diz isso a primeira música. A primeira música diz, eu quero resgatar vocês de novo. Porque como a gente já sabe, Jesus já nos resgatou. Ele já fez essa expiação para a gente. Só que quando a gente tira o foco dele, a gente fala para ele, não, Jesus, seu sacrifício foi em vão. Eu não aceito seu sacrifício. Para mim, não passou de uma morte. E é isso que a gente fala. Mesmo que a gente não fale audivelmente, as nossas atitudes falam por si só. Então, vamos adorar o Senhor e a gente vai falar que a gente aceita esse resgate. A gente aceita com que o Criador do céu e da terra resgate as nossas vidas do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos pecados, das prisões em que o diabo nos colocou por permissão nossa, porque a gente também
a gente está preso em áreas de nossas vidas porque nós permitimos. E Deus quer fazer novamente esse resgate de amor em nossas vidas. Amém?